Boa noite para todo mundo, bom feriado para quem está acompanhando esse vídeo ao vivo, para quem for assistir depois, né, porque o vídeo fica disponível, então não sei que horas que você está assistindo, então bom dia, boa tarde, boa noite também. E, bom, transmissão ao vivo, rapidinho, para falar hoje sobre um tema que a gente tem visto bastante nos noticiários. Então, hoje a gente vai falar sobre desastres naturais. Desastres naturais, nossa, Fernanda, por que esse tema, né? Em pleno feriado, por que a gente vai falar sobre isso? Primeiro, porque eu não sei como que estão as coisas aí na sua região, né? Eu não sei de onde você é, mas nas últimas semanas tem sido muito comum a gente ouvir nos noticiários fortes chuvas, muitas chuvas, e essas chuvas têm causado aí enchentes, alagamentos, escorregamentos, áreas de risco de uma maneira geral. E então a gente resolveu falar um pouco sobre isso. Deixa eu só saber se está tudo certo aqui. Ao vivo, sim, já está aparecendo para mim aqui. Pessoal entrando. Que legal, gente. Boa noite. E então vamos lá, hoje vamos falar sobre isso. Eu vou acompanhando, olhando para cá, olhando para cá. Desculpa se eu não estiver sempre olhando para vocês, mas exatamente para conseguir acompanhar aqui os comentários. Abriu já a área de comentários aqui para mim. Vai mandando, né, de onde vocês estão falando, de onde vocês são e como é que tá a situação aí no onde vocês moram, né? Eu não sei exatamente como que tá, mas na semana retrasada, vários lugares do país tiveram problemas com essas fortes chuvas. A gente, inclusive, fez um post na semana retrasada falando sobre o CEMADEM, que o CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. E exatamente falando sobre isso, eles têm um trabalho bem bacana de monitoramento e alerta da população em cima de desastres naturais, e tem um trabalho forte aí também na área de pesquisa, e é bem bacana mesmo. Sugiro aí entrar e dar uma olhada no trabalho do CEMADEM. A gente fez essa postagem também no nosso Facebook, dá para você buscar aí na nossa página. Boa noite, Mônica, sempre aqui com a gente, Paulo, Fernanda, bem legal aqui ver vocês aqui com a gente. Eu moro num prédio que caiu uma árvore aqui em São Paulo. Paulo falando que está em Goiânia, e Goiânia está muita chuva. Como é que tá, né? Essas chuvas aí ao longo no Brasil como um todo, né? Aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, aqui em São Paulo está um tanto quanto caótico ultimamente. Hoje choveu bem forte. Na quarta-feira dessa semana foi um dia assim que a cidade ficou bem caótica no fim da tarde, várias áreas alagadas, né? A gente teve enchente, muita árvore caindo, né? Como a Mônica comentou. Então, a gente tem esses cenários, né? Quando a gente tem fortes chuvas. E vão contando aqui para a gente como é que está aí na sua região. Já deveria estar parando, né? O cenário, a tendência é diminuir as chuvas agora, porque a gente está saindo, né? Já saiu do verão, entramos no outono, mas ainda assim as chuvas têm continuado, né? E vamos falar um pouco sobre isso. E o segundo motivo é porque a gente sumiu um pouco nesses últimos dias, inclusive a gente chegou até a receber mensagem falando, por que vocês sumiram? Cadê vocês? E, é super legal saber que vocês esperam, né, que os nossos conteúdos, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz. E para compensar esse nosso sumiço, né, nesses últimos dias, a gente resolveu fazer uma coisa bem legal que eu acho que vocês vão gostar. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, que eu vou contar já já. Mas vamos lá. Bom, vamos lá já para o nosso conteúdo. Hoje a gente vai, como eu comentei, a gente vai falar um pouquinho de desastres naturais, porque como a gente começou a ouvir muito sobre isso nos noticiários, a gente começou a conversar sobre isso, eu e a Adriana, né, sobre esse assunto, e aí a gente lembrou desse livro aqui, esse livro Desastres Naturais, que faz parte dos cadernos de educação do governo de São Paulo, do estado de São Paulo. E a gente começou a olhar esse livro, a gente falou, putz, tem várias coisas bem bacanas, vamos trazer para conversar com vocês a respeito disso, né?
É um livro bem didático, não sei se dá para ver daqui, deixa eu ver a tela. Mas é um livro bem didático, tem imagens, essa página aqui, vamos deixar marcada para a gente falar um pouco mais sobre ela. Então, tem bastante imagem e um conteúdo técnico de uma forma bem didática. Essa daqui também, enchente e inundação, deixar marcada também para a gente falar um pouquinho mais sobre ela. Então, é bem bacana o conteúdo desses livrinhos de cadernos de educação do governo do estado de São Paulo. Eles, inclusive, têm vários assuntos bem legais, ó, águas subterrâneas, ecocidadão, unidade de conservação da natureza, biodiversidade, ecoturismo, resíduos sólidos, matas ciliares, desastres naturais, habitação sustentável, consumo sustentável, etanol e biodiesel, guia pedagógico do lixo, agricultura sustentável, recursos hídricos, mudanças climáticas, gestão ambiental. É bem legal mesmo essa série, é uma série de cadernos da educação. Tem assuntos muito bacanas e um conteúdo bem legal também de educação ambiental nesses assuntos. Então, vale a pena. E a gente resolveu falar um pouquinho sobre ele. Então, hoje eu vou pincelar algumas coisas que eu separei sobre esse livro, que eu achei muito legal. E antes disso, então, né, quando a gente fala de desastres naturais, né, o que é desastre natural? Deixa eu acompanhar aqui, tá tudo certo. A Mônica falando verdade, vocês sumiram. Legal, o pessoal mandando mensagem aqui. Eu não sei, eu tô tentando acompanhar e falar com vocês, né? Vamos ver se a gente consegue. E com relação a isso, né, desastres naturais, então, quando a gente pensa, o que é desastre natural? Qual a diferença de desastre natural, acidente e evento natural, né? A primeira página que eu marquei aqui, vamos falar sobre isso. A primeira página que eu marquei sobre no livrinho, ele fala sobre essa diferença. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, um escorregamento, né? Um escorregamento de uma encosta, ele é um acidente, mas ele pode ser considerado um desastre? Ele é um evento natural? Se a gente pensar o furacão Katrina, no exemplo, né? O furacão Katrina aconteceu alguns anos atrás, causou milhares de mortes, e então se a gente pensa, putz, é um desastre natural ou ele é um acidente, né? Mas ele é um furacão, ele é um fenômeno da natureza, então eu posso chamar de evento natural. Qual é o cenário, né? Como que eles se encaixam, esses casos? Então, vamos falar um pouco sobre isso e também sobre as enchentes, né? Que a gente falou das fortes chuvas. Então, qual a diferença de uma enchente, um fenômeno, um alagamento, uma enxurrada? Ele é um fenômeno natural, não é? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Legal, a Fernanda falou, eu quero. Tem como comprar? É isso? Ai, desculpa, os comentários estão cortando aqui. Tem para comprar? Eu acho que tem, Fernanda, eu acho que tem, mas a gente vai falar sobre isso já já também. Eu acho que tem online o PDF, talvez, desses cadernos de educação. Se eu não me engano, não sei, precisa procurar realmente. Mas vamos lá. Então, bom, falando desse livro, então já falei dos cadernos, né, que eles fazem. Então, qual que é a diferença desses três? O livro começa a falar sobre os fenômenos naturais, né? Então, quando a gente fala fenômeno e evento natural, tem alguma diferença? Então, os fenômenos naturais, eles acontecem o tempo inteiro no planeta Terra, né? Porque o planeta Terra é um sistema dinâmico, né? Com constantes modificações. Então, ele começa falando sobre isso, né? Sobre essa movimentação que tem o tempo inteiro e que esses fenômenos naturais, eles podem ser de origem interna da Terra, como também podem ser de origem externa da Terra. O que é isso, né? Quando é de origem interna, a gente pensa, por exemplo, nas placas tectônicas, que elas se movimentam e aí elas geram os terremotos, os tsunamis, ou elas podem ser de origem externa. E aí, em origem externa, ele tem relação com a dinâmica atmosférica. Então, por exemplo, as tempestades, os furacões, as inundações, ou até mesmo as secas, elas também fazem parte aí do rol de fenômenos naturais.
e externos, né? Então, a gente tem esses fenômenos internos e externos. E que os fenômenos externos, eles podem ser potencializados pelas intervenções humanas, então, pela ação humana. Então, é isso que ele está falando aqui, né? Sobre a ação antrópica, que a gente chama, é tudo que tem a ver com a intervenção humana. E, bom, e que o ser humano, ele pode causar aí, desencadear um desequilíbrio ambiental quando você pensa numa ocupação de solo inadequada, por exemplo, e aí ele causando esse desequilíbrio ambiental, ele consequentemente tem uma influência nos fenômenos naturais. Então, os fenômenos naturais, eles naturalmente acontecem, mas o ser humano também tem uma influência forte aí, principalmente nos fenômenos externos, tá? E aí ele continua falando, ele está falando sobre isso, e aí ele cita nesse começo também que os fenômenos naturais, então os escorregamentos, as inundações, as enchentes, as erosões, quando elas acontecem em uma área que não tem ocupação humana, ela não pode ser considerada um desastre natural. Então, se ele não tem uma intervenção humana, ele não pode ser considerado um desastre ambiental, né, de uma maneira geral. E então ele fala, bom, para ser desastre, para ser classificado desastre, precisa ter atingido uma população. Mas só o fato de ter uma população e ter atingido uma população, ele já é considerado um desastre? E não. E aí ele começa a explicar sobre os desastres, né? Que os desastres ambientais, os desastres naturais, eles só podem ser classificados dessa forma quando eles atingem um grande problema, uma grande proporção. Então, causa morte, perda material, perda econômica, ambiental, em grandes proporções. E aí, o que ele coloca nessas grandes proporções, né? Ele fala que ele coloca como uma caracterização. Para caracterizar como desastre, ele fala que precisa ter pelo menos um desses fatores, que é 10 ou mais óbitos, 10 ou mais mortes, 100 ou mais pessoas afetadas, declaração de estado de emergência ou de calamidade pública pelo município, ou estado ou país, ou pedido de auxílio internacional. Então, ele fala que isso são os critérios que foram definidos pelo Sheeran, em 2008. Espero que esteja pronunciando certo, Sheeran. E, então, só o fato de você atingir uma área antropizada significa que você tem desastre? Não. Você precisa atender algum desses critérios, né? A situação, né? O fenômeno natural, ele precisa atender ter atingido algum desses quesitos para ser considerado um desastre. Mas e se eu tenho um fenômeno natural que aconteceu em uma região que atingiu uma população, mas não chegou a atingir esses critérios, né? E ele não pode ser considerado um desastre? Nesse caso, entra o acidente. Então, o acidente é quando você atinge uma área antropizada, uma área com população, mas não chega a atingir esses parâmetros, esses números. Então, o acidente é quando você atinge uma população menor, uma escala menor, não atingiu esses níveis que a gente considera como desastre. E quando você tem um fenômeno natural que acontece em uma área que não tem população, que não tem a interferência, né, não atingiu nenhuma população, nesse caso ele é considerado um evento natural qualquer. Então, um fenômeno natural, essa classificação depende de onde ele atingir e qual é o nível que ele atingiu, né? Ele até coloca aqui, resumindo rapidamente, que um evento natural é quando é uma área sem moradia, um acidente, uma área com pouca moradia, e um desastre é uma área já com muita moradia. Então, ele já atingiu esses níveis, né? E aí eu achei bem legal, bem interessante que ele coloca aqui, ainda nesse primeiro pedacinho, né? Primeiro pedacinho do livro. Então, eu achei bem legal que ele começa a falar sobre a vulnerabilidade das áreas. Então, quando que você considera que é uma área de risco, né? Como que funciona isso? Então, ele
considera que é desde o tipo da ocupação, a resistência das construções, os fatores sociais, econômicos, políticos daquela área que fazem uma área ser mais frágil ou menos frágil do que a outra. E então também o número de pessoas daquele lugar, o valor das propriedades e bens, né, que estão em risco, das interrupções das atividades econômicas, então qual o valor monetário, né, que vai envolver com tudo isso. Então, ele fala que tudo isso é chamado de dano potencial. Então, o dano potencial é uma forma de você expressar em valor, em número, esse desastre, né? Então, eu achei bem interessante isso, como eles consideram, né, essa área de risco. Então, que tudo isso que eu comentei agora, então, a soma, né, do dano potencial com a questão de áreas frágeis e a vulnerabilidade, mais as perdas que podem acontecer, que tudo isso, somado com os perigos naturais, porque algumas áreas são mais suscetíveis do que outras, né, a algum tipo de fenômeno natural, elas representam um risco daquela área. Então, é bem legal como que eles consideram isso, né? Então, a forma de materializar, de calcular que é o dano potencial, somado aí com a questão dos perigos naturais, né? Das áreas suscetíveis aos perigos naturais, e tudo isso determina um risco de uma determinada área. Tudo isso que eu falei agora não saiu nem dessa primeira página, né? Só esse comecinho do livro, então é bem legal. E aí, ele também continua falando, enfim, com relação a isso dos desastres e tudo mais. E é bem legal quando a gente fala também, eu gostei dessa página, né? Que eu até falei, deixa marcadinho para falar com vocês, que é essa imagem, né? Quando a gente pensa, e as enchentes, né? Elas são comuns no nosso dia a dia, mas enchente, inundação, enxurrada, alagamento, qual a diferença deles, né? Eles podem ser considerados desastres naturais ou não? Então, o desastre é exatamente isso que a gente viu, né? Da diferença. Qual é atingiu os níveis estabelecidos para um desastre natural ou não? Isso tudo está envolvendo. Então, quando a gente fala do furacão Katrina, né, que a gente comentou lá em cima, ele é considerado um desastre, porque ele atingiu esses níveis, ele teve milhares de mortes, então ele atingiu os níveis para ser considerado um desastre. Agora, um escorregamento, uma enchente, depende de onde ela acontecer, né, de qual é o nível que vai ser afetado, né, quais são as proporções daquele fenômeno natural. E aí fala, mas enchente é fenômeno natural? Então, isso que é legal a gente reforçar, que sim, porque as enchentes, elas representam a cheia de um rio. Então, todo rio, ele tem momentos de cheia e momentos de seca, momentos de baixa, né? Então, quando ele está na cheia, significa a enchente. Isso sem extravasar. Então, quando ele chega no nível máximo aí do canal, né, do rio, isso significa que ele está na enchente. E a partir do momento que ele extravasa esse canal, aí ele é considerado a inundação. E a inundação nada mais é do que a gente... Por que tem esse nome, né? Porque é a planície de inundação, a planície de várzea do rio. Então, é comum, isso é natural, é um fenômeno natural do corpo d'água, do rio. Então, ele é um fenômeno natural. E aí, mas Fernanda, esse desenho, tá vendo? Então, tem a enchente, aqui tá a situação normal do rio, então tem a enchente e tem a inundação. Mas Fernanda, tem umas casinhas aqui, né? Então, na verdade, as casinhas aqui não deveriam estar aqui, né? Então, a gente até já falou e pode falar muito mais sobre isso, sobre a importância das APPs, a importância das matas ciliares,
e não é assunto para o vídeo de hoje, porque senão a gente vai ficar aqui o resto da noite para sempre, né? Mas aqui reforça a importância do planejamento urbano, do planejamento territorial, né? Isso é bastante importante a gente olhar para isso, né? Então, é interessante a gente repensar com relação ao planejamento urbano. O planejamento urbano precisa considerar todas essas questões de áreas de risco e etc. Então, para reforçar isso, né, qual a importância da interferência do ser humano com relação a esses eventos, esses fenômenos naturais que podem causar aí desastres naturais ou não, né? Então, importante a gente reforçar sobre isso. E, bom, agora não sei se ficou claro, né? A gente falou das enchentes, das inundações, legal. E as enxurradas, né? Os alagamentos que eu comentei, qual a diferença? O alagamento, ele é, na verdade, um acúmulo momentâneo de água de um determinado lugar, em um determinado lugar. Então, a água acumulou por deficiência do sistema de drenagem urbana. Então, não necessariamente ele está vinculado, ele está próximo a um corpo d'água, né? A gente falou, as enchentes é quando o rio está na sua época de cheia, e aí, ou os alagamentos na área de várzea, mas os alagamentos, desculpa, as inundações, os alagamentos, eles estão desvinculados de um corpo d'água, ele pode estar próximo ou não. Então, se a gente está no meio de um centro urbano, né, da cidade de São Paulo, não vamos supor que a gente está numa área afastada de um rio, ainda assim tem um acúmulo de água em determinado local por deficiência no sistema de drenagem. Então, isso é considerado um alagamento. E uma enxurrada, né? Aqui é o desenho de uma enxurrada, né? Uma enxurrada é um escoamento superficial em uma alta pressão e uma alta velocidade. Então, que sai levando tudo embora, né? Então, isso tudo também é influenciado pela ocupação humana. Então, apesar de ser um fenômeno natural, ele é influenciado aí pela ação humana, nossos sistemas de drenagem. Nossos sistemas de drenagem, eles são prejudicados aí muitas vezes pelos resíduos, descarte incorreto, né, de resíduos em vias públicas, muitas vezes. Então, aí, para a gente repensar, além do planejamento urbano, da educação ambiental, né? Então, que é bem importante aí nesse processo, que a gente também faz parte, todos nós fazemos parte desse processo. Gente, estou falando direto aqui, não sei, tá tudo certo? Sim, tá tudo certo, som. Ai, legal, legal aí ver que vocês estão aqui ainda com a gente. E deixa eu abrir os comentários, ver se tem alguma dúvida. A Loures mandou, aqui na nossa região, a variação do nível da maré, evento natural, tem sido motivo de muitos acidentes ambientais nos últimos anos por conta do avanço da urbanização em áreas de várzea. É super complicado esse cenário, né? Como ocorrido em Abaetetuba, quando ocorreu deslizamento de terra e desabamento de algumas casas. Nesse caso, podemos dizer em acidentes naturais, as populações ribeirinhas se adaptaram e não sofreram com isso. Se adaptaram e não sofrem com isso. Então, na verdade, a diferença de acidente e de desastre é aqueles níveis. Então, a gente precisa ver se atingiu essa população, em que nível. Então, quantas pessoas foram atingidas, quantas mortes aconteceram por conta desse deslizamento. Então, se atingiu esses níveis de 10 ou mais óbitos, 100 ou mais pessoas afetadas, declaração de estado de emergência ou calamidade pública pelo município, estado ou país, e se teve pedido de auxílio internacional, se atingiu em algum desses critérios essa situação, aí é considerado um desastre. Se não atingiu esses critérios, aí é considerado um acidente.
entendeu? Mas ele atingiu uma determinada população, então ele não é um evento natural, isso já excluiu, essa hipótese já excluiu. Ele muito provavelmente deve ter sido classificado aí como um acidente. Ainda assim, precisa ficar de olho, né, por se é uma área classificada como uma área de risco, e precisa fazer um trabalho aí com relação a isso, se for ficar atento com relação aos riscos que essa população pode estar correndo, né? Bom, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O pessoal está só falando, ah, é bacana, bacana. Legal, gente. Márcia mandou coraçãozinho para você também. Bom, então, a ideia era trazer bem rapidinho, fazer um vídeo rapidinho, era para ser 10 minutos, já estou a 23, falo pra caramba também, mas era legal trazer um pouquinho, né, pincelar um pouquinho de algumas coisas aí de desastres naturais, falar sobre isso, né, que está presente no nosso dia a dia, né, a gente escuta muito falar sobre isso nos noticiários, principalmente nessas épocas, e isso reforça a necessidade do planejamento urbano, do planejamento territorial, a importância de trabalhos de prevenção desses desastres, né? Prevenção desses acidentes. Então, isso é muito importante. E a gente resolveu fazer uma coisa que eu acho que vocês vão gostar, que a gente vai, então, sortear esse livro aqui de desastres naturais. A gente tem mais de um, na verdade, a gente tem mais de um, mas a gente tem um sobrando, né? Um a mais dentro do nosso acervo aí de livros. Então, a gente resolveu que a gente vai sortear esse livro aqui e todos vocês concorrerem ao sorteio desse livro. Para participar, o sorteio vai acontecer no nosso perfil do Instagram. Então, a gente vai postar, ainda não tá, mas vai ter uma postagem com a imagem desse livro, e aí é uma postagem oficial, precisa curtir a postagem oficial, precisa curtir o perfil do Instagram, e precisa marcar 3 pessoas nos comentários. Só um minutinho que eu acho que vai acabar a bateria do meu notebook, para a gente não ter problema aqui. Já vamos resolver isso. Mas, então, é isso, enquanto pega aqui o carregador. O que vai precisar fazer para participar do sorteio do livro é marcar... Desculpa aí, gente, estou pegando aqui para não desligar o vídeo automaticamente. Mas marcar, então, 3 pessoas nos comentários. Você pode marcar fazer quantos comentários você quiser. Então, eu tenho 30 pessoas que eu quero marcar. Legal, pode marcar, mas é de 3 em 3. Então, você faz 10 comentários aí, marcando de 3 em 3 pessoas. Isso vai aumentar as chances de você conseguir ser sorteado, né? Porque aumenta aí a quantidade de comentários seus, mas também pode ser que o sistema automaticamente pegue um comentário de alguém que comentou uma única vez. Então, os critérios para participar, para ganhar esse livro, são seguir o nosso perfil no Instagram, fazer um comentário com 3 pessoas marcadas e curtir a postagem oficial, que ainda não está lá. Vai ser postado assim que eu terminar esse vídeo aqui, a gente posta lá no Instagram a postagem oficial do sorteio desse livro. Combinado? Então, espero que vocês gostem aí da surpresinha, né? A gente resolveu fazer isso para compensar o nosso sumiço nesses últimos dias. O pessoal, oba, arrasou, que legal que vocês gostaram. Então, a gente vai fazer esse sorteio, o resultado dia 15, vamos pensar, 15 dias, acho que bacana, né? 2 semanas dá para bastante gente participar. Então, no dia 15 de abril, a gente fecha aí o nosso sorteio desse livro, combinado? E aí a gente fala quem que foi o sorteado no dia 15 de abril. Combinamos já a data. E aí na postagem também vai estar lá. Mas é isso. Então, nosso livro. Aí eu tinha, na verdade,
deveria ter passado aqui na semana passada para fazer umas indicações para vocês, porque a gente teve na semana passada Semana da Água, né? A gente está falando sobre chuvas e, coincidentemente, foi na mesma época da Semana da Água. A gente fez várias postagens aí na nossa página no Facebook e a gente separou alguns livros para dar de indicação para vocês. Então, esse primeiro livro, deixa eu ver se está aparecendo, tá? Então, O Uso Inteligente da Água é uma indicação, é o livro do Aldo Rebouças, é uma indicação de um conteúdo técnico, tá, da área, é um livro bem técnico esse, vocês vão ver que é basicamente todo escrito, um outro gráfico, então, informações técnicas da área, mas é bem bacana esse livro. Então, recomendação aí para vocês, Uso Inteligente da Água, Aldo Rebouças. E essa nossa segunda recomendação, que é Acesso à Água Potável, Direito Fundamental de Sexta Dimensão, do Vladimir Passos de Freitas. Esse é um livro mais jurídico. Então, a gente separou um livro técnico e um livro jurídico, né? Que a gente sempre tenta trazer conteúdos técnicos jurídicos. E aí, então, indicação para vocês, fica aí da nossa Semana da Água atrasado, mas tá valendo, a indicação tá feita. Tá bom? Então é isso, gente. 9h10, vamos fechar aqui e eu quero desejar aí para todos vocês um ótimo feriado, que vocês estejam aproveitando aí e um ótimo final de semana. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, né, dessa transmissão ao vivo, então curte, comenta aí, compartilha com quem você acha que pode gostar também. E conta para todo mundo que você achar que pode gostar também do sorteio, que vai ter sorteio desse livro aqui lá no nosso Instagram. Combinado? Então é isso. Beijo grande. Vamos fechar aqui a transmissão e vamos juntos caminhando para fazer a diferença no planeta. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.